Livro, carta aos Filipenses, capítulo 4, amém? Aleluia. Santo, santo é o Senhor. Todos acharam? Filipenses, capítulo 4. Vamos ler o verso 1, depois o 4 e o 5, amém? Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firme no Senhor, amados. Verso 4: regozijai-vos sempre no Senhor. Outras vezes vos digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Amém? Glória a Deus. Pai Santo, esta é tua palavra, este é o teu evangelho. Aqui estou, Senhor, apenas como instrumento teu. Sei, Pai amado e Deus Santo, que preciso da direção do teu Espírito, pois de mim mesmo nada tenho e nada quero dar, pois só a tua palavra é a verdade. Prepara, meu Deus, os corações para ouvir a tua palavra, e que eu tenha a sabedoria do Espírito da verdade para ministrar ao teu povo, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. O apóstolo Paulo estava escrevendo aos Filipenses, e ele falou que o gozo dele era que os irmãos estivessem firmes na palavra do Evangelho, estivessem firmados no Senhor. E ele começa a falar no verso 4: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Ter alegria, ter o gozo na alma de estar no Senhor, de viver na presença do Senhor, de se desgastar pelo Senhor, pelo Evangelho da cruz. Só que nós não devemos esquecer e ter sempre o entendimento da palavra, que o apóstolo Paulo, quando escreveu essa carta, ele estava no cárcere, amém, amados? Ele estava preso, padecendo por amor a Cristo, se desgastando por amor ao Evangelho. E nós, muitas das vezes, por pouca coisa, reclamamos, questionamos, mas a palavra do Senhor nos mostra que o Senhor é o Deus que verdadeiramente está conosco, quando nós estamos nele. Ele diz: se as minhas palavras estiverdes em vós, amém? Se as minhas palavras estiverdes em vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverdes em vós, então pedireis tudo o que quiser e vos será feito. Estar no Senhor, viver o Evangelho, viver a palavra da cruz. Mas no verso 5 ele diz: seja a vossa equidade notória a todos os homens. Nosso Deus é o Deus que julga com equidade, ou seja, o juízo dele é perfeito, não tem variação nem sombra de dúvida. Então, quando nós verdadeiramente estamos em Cristo, tudo que nós venhamos fazer seja para a glória dele. Ainda que estejamos no cárcere, é para a glória dele. Uma coisa que devemos entender, que o apóstolo Paulo não estava no cárcere por ter feito maldades, por ter feito coisas erradas, simplesmente por propagar o Evangelho da cruz, por não negar ao seu Cristo, mas estar firme na rocha, anunciando que ele é o Deus que cura, que liberta, que restaura, que salva, que tem um plano excelente para toda a humanidade. Mas a humanidade muitas das vezes busca ao Senhor pelo que ele pode fazer, não pelo que ele é. Mas ele diz claramente que a nossa equidade, o nosso juízo, a nossa vida seja sempre
notória diante de todos os homens, seja em negócio, seja na vida profissional, seja na vida familiar, na vida afetiva, na vida amorosa, em todas as áreas da nossa existência, tenhamos Deus acima de todas as coisas. Em tudo que venhamos fazer, Ele seja o centro de tudo. Mas o que eu quero frisar nesse versículo 5 é a parte B, que diz: perto está o Senhor. Amém? Quando o apóstolo Paulo está escrevendo essa carta, ele tem a certeza, ele tem também a presença do Senhor do seu lado. Uma certa vez ele falou: eu estou preso, mas a palavra do Senhor não está presa. Amém? Seja onde você e eu estivermos, onde a igreja de Cristo verdadeiramente está como igreja estiver, a palavra dele é sempre a verdade. E ele diz: perto está o Senhor. Por que o Senhor está perto? Porque Ele está na palavra, e quando Ele está na palavra, Deus está nele. Então a palavra nos mostra que, seja eu trabalhando, aonde muitos dos meus irmãos em Cristo não me vê, perto está o Senhor. Seja eu no meu quarto, aonde só eu e Deus estou, perto está o Senhor. Seja eu mexendo no celular, nas redes sociais, perto está o Senhor. Você entende assim, amados? Seja eu discutindo com a minha esposa, que casal tem a diversidade, mas lembre-se sempre: perto está o Senhor. Ele está sempre ao nosso lado, e melhor do que estar ao nosso lado, Ele habita em nós. Ele diz: não sabe vós que eu não habito em templo feito por mãos humanas, e que vós sois o templo do meu Santo Espírito? Isto é a palavra do Senhor. Então, em Romanos 8, verso 11, a palavra do Senhor começa a falar. Romanos 8, 11. Amém? E se o Espírito daquele que dentre os homens ressuscitou a Jesus habita em vós, amém? No verso 11: aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Amém, amado? Você tem o Espírito da verdade? Amém? Quando você foi, parece que o povo não entende bem a palavra. Você tem o Espírito da verdade, amados? Amém? Glória a Deus, porque nós temos que ter essa certeza que Ele habita em nós, que Ele está em nós. A palavra vai mostrando, amados e amadas do Senhor, que perto está o Senhor, que Ele está em nós, que nós verdadeiramente estamos nele e que Ele é o nosso Deus. Mas Ele diz claramente no verso 6 de Filipenses: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graça. Então, não estejais inquietos, preocupados com coisa alguma, porque muitas das vezes nós achamos que as coisas que sobrevêm sobre as nossas vidas dão a impressão que parece que vai nos sucumbir, mas nós não devemos esquecer que antes de tudo existir, o nosso Deus já existia. Amém, amados? Antes de você e eu existir, Ele já existia. Antes que viesse a adversidade, diz a palavra, não vem provação em vossas vidas, sem que antes venha com ela o escape. O Senhor tem a saída para aqueles que verdadeiramente buscam do Senhor, para aqueles que verdadeiramente confiam nele. A palavra diz que Ele trabalha para aqueles que nele esperam. Então, se o meu e o teu coração está posto no Senhor, se nós estamos confiando no Senhor, sabemos que dele virá o socorro, sabemos também que Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Por que então que tememos tantas das coisas que nos cercam, que nos arrodeia? Então, ou seja,
não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecida diante de Deus, pela oração e súplica. Então, o apóstolo Paulo está falando aqui, olha, a situação pode parecer difícil, mas se você orar, Deus vai mudar a minha e a tua história. Se a igreja orar, saiba, Deus vai mudar o que está acontecendo ao nosso redor. Muitas das vezes nós achamos que nós estamos aqui hoje porque somos bonzinhos e o Senhor viu que nós era algo que se podia mudar. Não. O próprio Jesus falou, amados e amadas do Senhor, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Saiba que nós éramos todos doentes e que a graça e a misericórdia do Senhor nos alcançou e que esse amor nos envolveu, diz a palavra dele, porque ele nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Amém, amado? Você pode mensurar aonde nós estávamos, o que nos cercava, o que nos envolvia. Por isso que a palavra do Senhor diz assim: assim que alguém está em Cristo, nova criatura as coisas velhas já passaram, eis que tudo novo se fez. Se a sua vida, se a minha vida, se nós estamos em Cristo e não houve mudança de caráter, não houve mudança de personalidade, não houve transformação do Espírito Santo de Deus, sinto muito em te dizer, precisa nascer de novo. E a palavra diz que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino dos céus, e aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. É o que diz a palavra do Senhor. Então, transformados, curados, libertos, avivados, e que essa nossa vida seja tudo para louvor e glória do nosso Deus. Que nós possamos a cada dia, com a nossa vida, com as nossas atitudes, tudo que tenha em nosso ser, a Bíblia do salmista falou, tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Isto é a palavra do Senhor. Ele diz, com oração e súplica, e com graça, agradecimento. Você imagina o cara está preso no cárcere, ele está escrevendo para uma cidade, para o povo da cidade de Filipe, os filipenses, e ele está falando, olha, é para orar, mas já agradecendo. Em outras palavras, o Deus o qual nós servimos é fiel e vela pela sua palavra. Orem já agradecendo, porque se hoje nós temos livre acesso ao Pai, é porque Ele é o caminho. Ele verdadeiramente fez com que o véu se rasgasse e nos deu livre acesso ao Pai. Quando nós vamos orarmos ao Senhor, já temos que orar agradecendo, porque antes nós não chegávamos a Ele, antes nós não tínhamos esse conhecimento, antes nós não éramos povo de Deus, mas hoje somos povo de Deus. Independente da situação, independente da circunstância, independente do que você está passando, da luta, da prova, da adversidade, saiba, Ele é Senhor absoluto, nada foge ao controle de suas mãos, Ele tem o domínio de todas as coisas, sobre Ele está todo o poder. A palavra dele diz claramente, porque dele, por Ele são todas as coisas, até o dia mau que vem sobre a minha e a tua vida, saiba, Deus tem o controle sobre ele. É que muitas das vezes nós achamos que o dia mau parece que é o inimigo que está fazendo esse dia mau. Você sabia que muitas das vezes nós somos tão duros em nós mesmos que é necessário um outro mais duro do que nós para nos lixar, para nos esmerilhar, para nos desgastar, para que nós venhamos ser ajustados. Você sabia que aqueles que trabalharam em metalúrgica,
ele sabe bem. Muitas vezes nós estamos fazendo uma peça e aquela peça tem que se acoplar a outra peça. É necessário ter uma ferramenta de um material duro, que é a vidia, pastilha de vidia, e vai usinando até se acoplar a outra. Mas nós não temos que, Deus não tem que se ajustar a nós temos que nos ajustar a Deus. E muitas das vezes Deus usa as vidas que são atormentadas, perturbadas para estar ao nosso lado, para que nós venhamos entender que nós somos nova criatura em Cristo Jesus e precisamos ser moldados até com aqueles que estão ao nosso redor, porque a palavra diz: se fosse para nós viver num mundinho de paz, num mundo que não tem adversidade, lutas, problemas difíceis, seria necessário que nós fosse retirados deste mundo. Mas a palavra do Senhor diz: no mundo tereis aflições, esforça-te, tem de bom ânimo, eu venci, e vós também perderão? Não, vós também vencerão. Então, amados e amados do Senhor, o evangelho que não machuca, o evangelho que não fere, não é o evangelho que sara. Muita gente estão pregando o evangelho venha aqui, doe um pouco e receba muito, viva desse jeito porque o Senhor te ama do jeito que você está. Não, o Senhor nos ama como nós estamos, mas Ele não quer que nós continuemos da maneira que estamos. Ele quer que a cada dia a glória dele resplandeça sobre nossa face e o mundo veja que Ele é o Deus que transforma, e o mundo saiba que Ele é o Deus que cura. A palavra do Senhor diz em Romanos, que capítulo 8, não lembro agora o versículo, ele diz assim: porque a ardente expectação das criaturas esperando a manifestação dos filhos de Deus. Você é filho de Deus? Amém? Você tem que se manifestar como tal. Você tem que se manifestar como tal. Sabe por quê? Porque quando eu e você nos acomodamos, até no mundinho que a gente está, não nos desgastamos, não nos envolvemos, saiba, o mundo está a todo vapor. O mundo está trabalhando com seus agentes, estão a todo vapor, atraindo vidas, lançando músicas perturbadas, fazendo reality que consome o meu e o teu tempo, se nós não tivermos a direção do Espírito Santo. E nós, muitas das vezes, estamos como filhos de Deus, porém acomodados no nosso canto e vendo as almas perecer. Se as almas perecendo não me incomoda e não te incomoda, algo diferente precisa acontecer na minha e na tua vida. Se nós tão somente nos acomodarmos no nosso cantinho, saiba, o Senhor não se agrada disso. O Senhor nos chamou e falou verdadeiramente que nós teríamos que ir. Tinha um caminho que era estreito, tem uma cruz para levar e tem vidas para alcançar. Nós temos que trilhar esse caminho, viver esse evangelho, cumprir o ide do Senhor e a cada dia andar em sua presença e fazer o seu nome grande por onde nós andarmos. Amém, amados? Então temos que a cada dia chegarmos ao Senhor com oração e súplica, clamando, buscando, adorando, dando a Ele a glória que é devida. No verso 7 diz assim: e a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos entendimentos em Cristo Jesus. Então, muitas das vezes, esse capítulo 4 de Filipenses tem muitos versículos que são usados como jargões bíblicos, né? Eu posso todas as coisas, o meu Deus, segundo a sua riqueza, suprirá todas as minhas necessidades por glória em Cristo Jesus. Está escrito, amados, mas não é como nós muitas das vezes achamos que é. Muitas das vezes eu quero que o evangelho seja aquele evangelho que com sabor de mel, né? O evangelho do triunfo, o evangelho que, olha, morrer para o mundo, Deus me defenda, morrer não é de Deus. Saiba que o Criador se fez homem e morreu no meio e no teu lugar. E a Bíblia diz claramente,
não é o servo maior do que seu Senhor. Ele morreu e no teu lugar. Cabe a nós, se possível for, dar a nossa vida por resgate a outras vidas. Mas quem irá? O profeta Isaías falou: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Mas nós muitas das vezes temos até vergonha de falar: eis-me aqui, envia-me a mim, porque dentro de nós falta a vontade de cumprir o ide do Senhor. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Então, o apóstolo Paulo está escrevendo para os filipenses, falou: olha, aqui vai a receita. Isso é que é para você pensar. Não pensa no time que vai jogar, tá? Não fique preocupado com isso. Não fique preocupado com a política. Não fique preocupado com o dinheiro que está investido, ou se não tem, que Deus te dê condições de investir. Não te preocupeis com isso. Essas coisas, o mundo se preocupa, mas nós não somos cidadãos do mundo. Nós somos cidadãos dos céus. A Bíblia diz: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e essas outras coisas serão acrescentadas. Quanto mais, irmão, tudo que é verdade. Por quê? Ele falou: eu sou a verdade, o caminho e a verdade, né? Tudo que é honesto, ele é o juiz que julga com equidade. Tudo que é justo, ele não tem culpado por inocente. Amém, amado? Tudo que é puro. Então, a Bíblia diz: o que é santo, santifique-se mais ainda. O que é sujo, suje-se mais ainda. E ele está falando: tudo que é amável. Amém? Pensai nisso. Ele é o próprio amor, né? Tudo que é de boa fama, pensai nisso também. Se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Amém, amado? Se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai. Ou seja, perto está o Senhor. Tudo que eu faço, tudo que eu deixo de fazer, perto está o Senhor. O Senhor está perto, o Senhor está vendo. O Senhor sabe quando eu sou negligente. O Senhor sabe quando eu posso fazer e não faço. O Senhor sabe quando eu digo que eu amo, mas dentro do meu coração há falta de perdão. O Senhor sabe quando eu vejo alguém padecendo e, no entanto, eu estou orando a Deus: Senhor, abençoa aquela vida, envia alguém para abençoar aquela vida com mantimento, com pão cotidiano, quando eu já tenho dentro do meu bolso ou na minha conta a condição para ajudar. O Senhor está perto. O Senhor sabe de todas as coisas. Amém, queridos? No verso 9 diz assim: o que também aprendeste, recebeste, ouviste e viste em mim, isso fazei. O apóstolo Paulo falando. E o Deus de paz será convosco. Amém? É muito bom saber que o Deus de paz é conosco. É muito bom saber que esse Deus não nos abandona, está conosco a todo instante. Mas Ele espera que nós verdadeiramente sejamos aquilo que Ele quer que nós sejamos. Amém? No verso 11 diz assim: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Vocês sabem, o cara está dentro do cárcere, está escrevendo e diz: olha, eu aprendi a contentar-me com essa cadeia que estou vivendo. Alguém pode falar assim: isto é um sadomasoquista, isso é um louco. Ele era louco sim, mas por Cristo Jesus. Ele era louco por amor às almas. Esse homem, o qual eu estou falando, do apóstolo Paulo, 13 livros do Novo Testamento foi escrito por ele. Esse homem,
ele se doou, ele se desgastou, como foi cantado no primeiro louvor. Por ele eu estou gastando a minha vida, e foi até a morte, a ponto de ser decapitado. Mas este homem, mesmo no cárcere, ele não parava. Sem estar abatido, e sem também estar em abundância. Em todas a maneira e em todas as coisas estou instruído. Você sabe que nós muitas das vezes achamos que sabemos alguma coisa, achamos que somos entendidos, mas esse homem, ele estudou aos pés de Gamaliel. Esse homem era muito inteligente, era considerado uma pessoa muito sábia, mas ele estava sempre aprendendo com o Senhor. Estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome. Ou seja, está no cárcere, está passando por dificuldade, está algemado, preso a grilhões. Isso não parava a sua fé, isso não fazia com que ele fosse um homem murmurador, um homem que questionasse a Deus: por que estou aqui? Quem tem Deus sabe, conhece, sabe dos planos de Deus. Quem tem Deus, mesmo dentro do cárcere, sabe que o seu Deus nunca falha. Quem tem Deus, ele sabe que passando por luta, seja dentro de uma fornalha ardente, se deparar diante do mar vermelho, o Senhor ali está, porque diz a palavra: perto está o Senhor. Amém, amados? E ele falou claramente: ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você já viu esse versículo escrito em carro? Só que a pessoa que põe esse versículo no carro nunca sequer meditou no texto e no contexto. Porque quando ele fala posso todas as coisas, ele se refere tanto a sofrer, a padecer necessidade, como está em abundância. Mas muitas das vezes nós queremos o Cristo da abundância, não o Cristo que muitas das vezes permite que nós venhamos passar por adversidade. Mas o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, que seja em qual for a situação, Ele se faz presente nas nossas vidas. Ele é o Deus que, todavia, Ele nunca nos abandonou, Ele está sempre conosco. No verso 14 diz assim: todavia fizeste bem em tomar parte das minhas aflições. Bem sabeis também vós, filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar ou receber, senão vós somente. E ele começa a falar para os filipenses: olha, eu tenho reconhecido que vocês têm feito aquilo que verdadeiramente ouviste e aprendeste de mim. Mas a resposta para este povo foi, verso 19, o Paulo falando: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Veja, o povo que estava ali sendo mencionado por ele é o mesmo povo que ele mencionou antes, que atendeu na hora da sua necessidade. E muitas das vezes eu pego esse versículo e falo assim: o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades em glória por Cristo Jesus. Só que eu não quero fazer o que esse Deus manda, que é dar pão a quem tem fome, água a quem tem sede, levar a palavra de consolo, de conforto para aquela alma que está triste e abatida, muitas das vezes querendo tirar a própria vida, ou está presa por sistemas os quais o mundo tem prendido. Mas quando eu menciono esse versículo,
o meu Deus, segundo a sua riqueza, suprirá todas as minhas necessidades em glória por Cristo Jesus. Eu estou falando, olha, eu vivo esse evangelho, eu tenho que viver esse evangelho, porque quando eu faço, antes mesmo de eu abrir a minha mão para dar, o Senhor dos céus, a sua onisciência, está sabendo que Ele é verdadeiramente o Deus que tudo pode. Amém? Que eu tenho a certeza que eu fazendo para Ele, eu tenho verdadeiramente o respaldo da sua palavra, que Ele nunca me deixará só, que Ele está comigo todos os dias da minha vida. No Evangelho de João 14, 23, não precisa abrir, ele diz que eis que estou convosco todos os dias das vossas vidas, até a consumação do século. Então, Ele está conosco nos orientando, só que nós precisamos a cada dia reconhecer que sem Ele nada podemos fazer, e que só nele, verdadeiramente, nós somos mais do que vencedor. É que o Espírito Santo de Deus habita em nós, nós temos a direção desse Espírito, e o Espírito de Deus fala aos nossos corações, nos instrui aonde devemos ir, como devemos fazer, mas que nós muitas das vezes somos levados pelo nosso próprio impulso a querer viver a vida do nosso jeito. Mas a palavra do Senhor diz, amados e amadas do Senhor, que os que são guiados pelo Espírito são como o vento, eles não sabem para onde vai, né? E aonde vou chegar, porque é guiado pelo Espírito. O Espírito manda, simplesmente nós obedecemos. A palavra do Senhor ela é bem clara. Quando o Senhor falou a certa vez para Pedro, Pedro achava que era convertido, Pedro achava que era o cara, mas o Senhor falou: quando você, Pedro, se converter, então tu vai e prega para os teus. Amém? E assim somos nós temos que a cada dia deixar com que a glória do Senhor resplandeça sobre nós. 2 Coríntios capítulo 5, verso 3 em diante, diz assim: não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Antes, como ministro de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades e nas angústias. Alguém pode recomendar a minha e a tua vida para alguém? Falar assim: olha, aquele cara, ele é muito paciente, ele é muito, como se diz, calmo, muito manso, muito sincero. Da angústia, então, ele é o cara que está angustiado, mas chegar perto dele, dá prazer em estar perto dele, porque você não vê palavra de murmuração, você vê palavra de louvor e gratidão ao seu Deus. Por isso eu quero conhecer o Deus desse cara, porque verdadeiramente, quando ele está vivendo o Evangelho de Cristo verdadeiramente, as vidas querem se achegar a ele. No versículo 5 fala assim: nos muitos açoites, nas prisões, nas angústias, no muitos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, no jejum. Será que nós temos sido isso verdadeiramente? Temos buscado ao Senhor, temos nos consagrado, enjoado, clamado a Deus pelas vidas, buscado do Senhor a presença, para que quando nós viemos abrirmos a nossa boca, não sejamos nós a falar, mas o Senhor a falar por nós. Amém, amados? A Bíblia diz que nós seremos boca do Senhor na face da terra, na pureza, na ciência. Temos meditado na palavra, buscado a ciência da palavra. Amém, amados? Na longanimidade, na benignidade. Será que somos benignos mesmo? No Espírito Santo, será que somos cheios dele? No amor não fingido, porque muitas das vezes é fácil falar para o irmão: eu te amo, meu irmão, mas o meu coração não toca pelo sucesso dele. A minha vida não se alegra de saber
que ele está tendo sucesso ministerialmente, profissionalmente, é uma família exemplar, tem filhos excelentes, o nome do meu Deus está sendo glorificado na vida dele. Isto é o amor não fingido. Alegrais com os que se alegram e chorai com os que choram. É o que diz a palavra do Senhor, é o ensinamento do Mestre. Ele nos ensinou desta maneira, para que o nome dele seja glorificado na palavra da verdade. Essa palavra da verdade, no livro de Efésios, não precisa abrir, capítulo 6, fala sobre a armadura de Deus, e ele fala que a espada do Espírito é a palavra da verdade. No poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra ou por desonra. Será que alguém pode me recomendar quando eu sou desonrado ou honrado? Será que alguém, quando eu sou desonrado, alguém pode falar, olha, ele, mesmo desonrando a ele permaneceu na posição de cristão? Por infâmia ou por boa fama, alguém me defamar ou te defamar, será que nós estamos prontos para quando alguém nos defamarmos, falar igual falaram com Jesus, e Jesus falar para ele, Pai, perdoa, eles não sabem o que faz. Nós muitas das vezes queremos dizer que estamos seguindo o Evangelho, estamos verdadeiramente vivendo essa palavra, mas o Senhor diz que nós temos que ser tratados a cada dia, por honra, por desonra, por fama, por infâmia ou por boa fama, como enganadores, sendo verdadeiro. Amém, amados? Muitas das vezes alguém pode até dizer, você é um mentiroso, o Evangelho não é isso, isso é mentira, é farsa, a igreja está lá só para pedir dinheiro. Pode falar o que for, eu sei o Deus que eu tenho crido, eu sei quem me chamou, eu sei aonde eu estava no reino das trevas, eu sei que eu fui transportado para o reino do Filho do seu amor, eu sei que antigamente era bateu, levou, hoje eu tenho sido tratado por Deus, e temos que ser tratados por Deus, para que a verdade de Deus permaneça sempre em nós, como enganadores, mas sendo verdadeiro, como desconhecido, mas sendo bem conhecido. Amém? O mundo pode te desconhecer, mas Satanás e seus demônios, nos céus, na terra, no inferno, nós somos conhecidos como povo do Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz que por um caminho ele virá contra nós, mas por 7 ele fugirá, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Ainda que o mundo nos desconheça, nós somos conhecidos como cidadãos dos céus. Como mentiroso, e eis que vivemos como morrendo, e eis que vivemos como castigados, mas não mortos. Ainda que sejamos castigados como antigamente, o Evangelho, quem vivia o Evangelho primitivo, passava por ser jogado na arena para ser destruído vivo, ser rasgados pelos leões, mas ele sabia que o Senhor vive e reina para todo sempre, e que há um céu de gozo e de glória que nos espera. Como castigado, mas sempre alegre, como pobre, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Amém, amados? Esse é o Evangelho. Alguém pode dizer, você não tem nada, você tem tudo, você tem o reino dos céus. Você parece que pode chamar de mentiroso. Não, eu sei que o meu Redentor vive, e a verdade está nele, e porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque ele vive, eu sei que nada e ninguém pode me separar deste amor. O meu Deus é o Senhor Todo-Poderoso, e como está escrito na sua palavra, como foi mencionado, segundo as suas riquezas, há de suprir todas as nossas necessidades,
por glória em Cristo Jesus. O nosso Deus, amados, é o Deus Todo-Poderoso, é o Criador dos céus e da terra. Antes desse mundo existir, Ele já pensou em nós. Antes que houvesse dia, Ele já era. Ele é e sempre será o eterno e glorioso Deus. Por mais que nós sejamos, muitas das vezes, deixemos nos levar pela incredulidade, o Espírito de Deus nos convence que nós somos muito mais do que vencedor por Cristo Jesus. A palavra diz que, agindo Deus, quem impedirá? E quando eu estou nele e a palavra dele está em mim, não tem como dar errado. Eu posso seguir, porque se o mar não se abrir, ele tem o poder para me fazer andar sobre as águas. Se por mais que o meu inimigo se mostre gigante, grande, ele é poderoso para usar uma criança com uma pedrinha derrubar o gigante. Esse Deus Todo-Poderoso, o qual eu menciono, que desceu do seu trono de glória, se fez homem para morrer a minha e a tua morte, para que eu e você vivêssemos a sua vida. Ele está aqui nesse lugar. A palavra do Senhor diz: perto está o Senhor. Perto está o Senhor.